Olá para você que está nos assistindo. Eu sou a Carla Alencar Eu sou a Lu Maria. e este é o Roda de Terapia. Aqui nós falamos sobre acontecimentos e comportamentos dentro de uma perspectiva terapêutica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa roda de conversa. Vamos todos nos terapeutizar? A missão desse canal é plantar sementes de saúde, de bem-estar e de felicidade. Você planta essa semente junto com a gente cada vez que interage com o canal, pois assim possibilita que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Então, por favor, já deixa o seu like, deixa um comentário aqui para a gente. Pode ser só um emoji, já está valendo. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e, principalmente, manda esse conteúdo para todo mundo que vai se aproveitar dele, para os seus grupos de WhatsApp e vamos, junto com a gente, plantar essa semente do bem. Combinado? Lu, tudo bem com você? Tudo ótimo, tava só com saudade. Pois é, gente, a gente passou tanto perrengue para conseguir gravar esse vídeo, esse tema, porque ele está escolhido há muito tempo e realmente, quando dava ruim para mim, dava ruim para a Lu. Então, assim, mas estamos aqui, vai dar tudo certo. Ninguém solta a mão de ninguém, e é isso aí, esse vídeo vai sair. De certo é porque tem muita coisa boa para sair, né, Lu? Com certeza. Que é um tema muito legal e eu acho que também vai contribuir na vida de muita gente. Assim como também é uma questão até nossa mesmo, assim, para a gente trazer aqui, né? Com certeza. Bom, então vamos lá, deixa de suspense, vamos logo para esse tema. Juliette foi a vencedora do BBB 21. De uma maquiadora anônima, ela se tornou uma super celebridade, alcançando índices de fama e de engajamento de mídia poucas vezes visto entre os participantes do reality. Há pouco tempo, Juliette publicou em suas redes sociais que teve que fazer terapia para lidar com a fama. Ela trazia dentro de si uma codificação interna de medo do sucesso. Por essa fala, Juliette foi criticada. Afinal de contas, quem não quer ser rica, famosa e poderosa? Sobre esse tema é que eu e Lu vamos falar hoje com vocês, o medo do sucesso. Será que isso existe? Lu, vamos começar já respondendo essa pergunta que não quer calar? Medo de sucesso é mito ou é verdade? É verdade. Nós sabemos, né? Na verdade, gente, eu e Lu, quando a gente estava já trocando ideia, né, para chegar nesse tema, a gente compartilhou que nós duas passamos por isso. Na verdade, eu ainda, né, estou fazendo essa terapia também. A gente vai explicar as causas, onde isso pode ser gerado, né? E a Lu também. Mas, Lu, o que é o medo de sucesso? Assim, dá para explicar um pouco de onde ele vem? Porque realmente, do raciocínio lógico, ora, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer fama, quer dinheiro, quer ter uma boa posição, quer deslanchar na vida. De onde vem esse medo de sucesso? Por que que isso existe? Deixa eu trazer o fio que eu tava blogueirando aqui, tava tirando foto nossa e mandando no grupo. Ah, tá. Eu até apaguei porque ficou ruim, mas enfim. Gente, medo do sucesso não é mito, é verdade. E ele vem de, como tudo que se relaciona com o ser humano, ele vem. Eu vou trazer, a gente vai trazer aqui algumas das, vamos dizer assim, das possíveis origens do medo do sucesso, que, claro, está na nossa parte inconsciente, né? E aí eu vou explicar aqui rapidinho. O inconsciente, ele é como se fosse um campo de energia que ele compõe tanto cada ser humano, quanto também ele tem uma porção coletiva, que vem passando por gerações e gerações. E aí, uma das primeiras origens, vamos dizer assim,
do medo do sucesso que a gente pode trazer aqui, por que eu estou dizendo assim uma das possíveis? Porque isso é individual, é de cada um. O medo de sucesso, por exemplo, para mim, pode ser diferente do da Carla, que pode ser diferente do de cada um, mas a gente vai trazer aqui alguns possíveis caminhos de investigação desse medo do sucesso. E aí a gente pode pensar assim, mas eu não tenho medo de sucesso, eu quero ser famosa, ter dinheiro, ser vista, ser, sei lá, reconhecida, ser até aplaudida, mas isso é só a nossa mente racional falando, que ela é 10%. Né? Eu acho que provavelmente quem nos acompanha já sabe essa diferenciação, né? Que a nossa mente consciente, ela, que é a racional, que é o que a gente lembra, que é o que a gente faz, é o que a gente consegue acessar, ela é 10%. Todo o resto é inconsciente, chega a ser 90%. Então, esse medo do sucesso está nesse inconsciente. Uma das possíveis causas, por exemplo, Lu, só antes de você entrar nas causas, você desculpa, eu espero não quebrar seu raciocínio. tá bem. Só para pontuar aqui, para ficar bem claro para o pessoal. A Lu, na fala dela, ela deixou duas coisas importantes que eu quero ressaltar. Sabe aquele mitozinho de que a nossa mente, a gente só usa 10% dela, que a gente cresceu ouvindo falar isso? Então, não é que a gente só usa 10% da nossa mente. É os 10% consciente, da parte racional, da parte consciente. O restante é o nosso inconsciente. Ele não está em desuso, ele não está inativo. Na verdade, ele que comanda a maioria dos nossos porquês, mas é o inconsciente. Ou seja, aquilo que não está dentro da nossa consciência. É por isso que o medo do sucesso, racionalmente, ele não parece lógico. Ora, é claro que eu quero ganhar dinheiro, é claro que eu quero ser bem-sucedida, claro que eu quero ter sucesso na minha carreira, mas essa é a parte racional. O irracional, o inconsciente, ele é mais profundo, ele está bem mais embaixo. E muitas vezes, até para você descobrir que você também tem um medo de sucesso, que de repente você não está conseguindo sair do lugar dentro da sua carreira. Tem gente que tem até uma limitação, tipo assim, chega até um certo patamar e dali não consegue passar. Tem projeto, tem plano, deseja muito, deseja pra caramba mesmo, mas não consegue superar aquele patamar. Isso pode ser um bloqueio de medo de sucesso que está inconsciente. Geralmente é através mesmo dos processos terapêuticos que a gente acessa esse bloqueio e descodifica ele, muda essa codificação. Como eu disse para vocês, a Juliette foi descobrir que ela tinha medo de sucesso em terapia, e aí ela tratou esse medo. Então, agora voltando, né? A gente tá. Então, fica bem claro, é um medo inconsciente, não está no nosso racional, por isso a gente não identifica de forma clara nem racional. E segundo, né? A questão dos 10% da mente, que 90% da nossa mente é inconsciente e só 10% que é a parte racional. Agora a gente vai voltar para as raízes. Aonde pode surgir o medo de sucesso? Como que ele pode vir? A Lu começou a explicar. Lu, eu acho que para a gente deixar esse vídeo mais fluido assim, a gente pode cada uma explicar algum tópico aqui entre os que a gente enumerou para estar falando para a galera. Então, vamos lá. Começa você, sobre qual que você vai falar? Ok. Eu ia falar sobre a lealdade sistêmica, que tem muito a ver Ótimo. com o nosso vídeo anterior. E aí, você que não assistiu, volta e assiste para você entender um pouco mais sobre isso, tá? Futuramente a gente vai trazer também mais conteúdo sobre isso, mais aprofundado. Mas o que é essa lealdade sistêmica? Bom, nós somos muito mais, eu vou usar uma frase da constelação, muito mais leais do que livres. Nós trazemos cada um querer pertencer muito forte, e não pertencer gera na gente um profundo sentimento de rejeição. Isso, essa rejeição em relação à nossa família. Nós queremos pertencer à nossa família. E por vezes, por exemplo, os nossos ancestrais, nossos pais, avós, bisavós, tataravós e etc., eles não tiveram sucesso. Eles vieram de uma
de uma realidade de escassez, às vezes de pobreza, de muita dificuldade, de muito esforço para conseguir o básico, para conseguir sobreviver, uma vida sofrida. E culturalmente no Brasil tem muito isso, né? E até uma certa glamorização do sofrimento, né? Você tem que comer o pão que o diabo amassou para conseguir alguma coisa, mas esse não é o tema do nosso vídeo, então foco. E aí o que acontece? Nós, da nossa geração, vou colocar aqui porque estamos colocando, né? A gente quer buscar o sucesso, quer buscar ser bem-sucedida, mas aí a nossa lealdade ao nosso sistema nos impede, como se fosse uma âncora. Isso, como a Carla já bem explanou antes, é um medo inconsciente. É algo que te impede de você fazer as coisas que você precisa fazer para ter sucesso. É as coisas que te impedem de, sei lá, aparecer na internet, como muita gente está fazendo e está tendo sucesso. Então, assim, é uma lealdade, pode ser, né? Vou colocar desse jeito, pode ser uma lealdade ao seu sistema, à sua família, porque talvez você fazer sucesso represente, sei lá, para você, que você vai estar indo se separando da sua família, ou indo contra a sua família, ou não vai mais pertencer à sua família. Isso tudo é inconsciente, porque os 90% que nos comanda a parte instintiva, a nossa parte que age, que se movimenta para conseguir as coisas que a gente quer. Então, tudo isso pode estar leal a toda a nossa história familiar. E eu acho até interessante trazer aqui, assim, conheça a sua história familiar, né, de saber quem foram seus avós, bisavós, e busque no coração honrar essa história e já começa um trabalho de cura, assim, desse medo do sucesso que você pode estar identificando agora, assistindo a gente, fazendo isso de trazer para o coração que você honra a sua família, mas que você quer fazer diferente para viver mais plenamente. Porque apesar de nossos ancestrais terem vivido essa vida, eles desejariam para nós uma vida melhor e mais plena. E aí eu passo para você falar sobre outro tópico. Acho que deu para ficar mais claro, ficar Deu claro, né? sim. Bom, então, o motivo que a Lu falou, lealdade sistêmica, e eu vou falar sobre crenças limitantes, que também entra dentro de lealdade sistêmica. Vamos começar pegando um exemplo ainda dentro do tópico da Lu, de lealdade sistêmica. É quando você olha, por exemplo, para o seu pai e vê ali um homem que foi de muita luta, que lutou muito para conseguir o que ele precisou, que sofreu muito e que ele sempre contou sobre como a vida dele foi difícil, como foi difícil, pai ou mãe, para ele criar os seus filhos, para dar estudo e tal. E aí é como se inconscientemente a gente entendesse, tipo, peraí, mas eu não posso ser melhor do que meu pai. Eu, por fidelidade aos meus pais e à minha história, eu também preciso lutar, eu também preciso ter essa vida difícil. E aí, o que acontece? Algumas vezes você começa a prosperar, mas aí acontece alguma coisa e dá errado. E a gente sempre olha para fora, né, para os fatores externos, tipo assim, não deu certo porque eu não tinha muito movimento lá naquele meu comércio, não deu certo porque não era o momento daquela ideia, desenvolver aquela ideia. A gente sempre olha para fora, mas a verdade é que toda a realidade que a gente vive, a gente atrai ela, de uma certa forma ou não. As crenças limitantes, elas também entram aí dentro, porque querendo ou não, essa ideia de que eu preciso honrar a história dos meus pais também não deixa de ser uma crença limitante, não é, Lu? Então, aí a gente entra dentro de outras crenças que são aquelas que a gente cresceu ouvindo dizer. Crenças limitantes sobre o dinheiro, que o dinheiro é ruim, que o dinheiro só traz desgraça, que pessoas ricas elas só ficaram ricas porque trapacearam, porque passaram outras pessoas para trás, porque pessoas ricas não são pessoas boas. Aí, por lealdade sistêmica, de você olhar para os seus pais e entender que eles são pessoas honradas, pessoas de princípio, como que você pode ficar rico? Você não pode.
Porque você aprendeu que pessoas ricas não são pessoas honradas. Aí você está vendo como que uma coisa conversa com a outra, as crenças limitantes com a lealdade sistêmica. E aí pode entrar várias crenças nesse sentido, tanto relacionada ao dinheiro, quanto relacionado ao próprio sucesso profissional, né? E algumas delas vêm também de algumas traumatizações que a gente traz da infância. E aí a gente vai continuar explicando esse tópico aqui. Então, sobre crenças limitantes é isso. São crenças que nós crescemos aprendendo e ouvindo sobre isso e que nós absorvemos isso. Você hoje, de forma racional, voltando ainda à questão do consciente, os 10%, e o inconsciente, os 90%. Você, de forma racional, pode falar assim, mas dinheiro é bom, dinheiro resolve tudo na vida. Sem dinheiro você não tem saúde, você não tem lazer, você não aproveita a sua vida. Tá, esse é o seu racional. Lá no irracional, tem o medo de ganhar dinheiro por honra à sua família, porque quem ganha dinheiro é desonesto, é uma pessoa ruim. Essas crenças limitantes, que o dinheiro é ruim, que o dinheiro traz maldições, que o dinheiro atrai coisas ruins para a sua vida. Então, por autoproteção mesmo, você se impede de ganhar dinheiro e de ter esse sucesso profissional. Vamos continuar então, Lu? Certo. A Carla falou, você falou, né, sobre traumatizações. Então, vou trazer aqui outras. A gente vai adentrar nas traumatizações que são situações que a gente vivenciou na nossa infância, desde a gestação até mais ou menos 7 anos de idade. Situações essas até simples e cotidianas que a gente vivenciou e que nos gerou dores. Por quê? Porque a gente não tinha capacidade nem física e nem emocional de lidar com essas situações, porque a gente estava em desenvolvimento. E aí que, se, por exemplo, vou dizer aqui, Carla, que eu não lembro um tópico relacionado ao primeiro traço, tá? Eu vou começar do segundo, então. Tá. Não vou falar de traço, mas só para explicar. Que, por exemplo, se na fase da sua amamentação você sentiu uma dor muito forte de abandono, né, por diversas situações, que aqui não entra culpa ou culpabilização de mães ou de cuidadores, mas de uma interpretação individual de cada pessoa, né, que fez com que você sentisse e registrasse essa dor de abandono. Então, você cresceu com essa ferida, dor emocional, existencial, e pode ser que ser bem-sucedida seja sinônimo de ser independente, e isso inconscientemente te impeça de ter sucesso, de fazer dinheiro. E aí vamos trazer uma coisa clara aqui, né? Que eu gosto do conceito de que sucesso é ter êxito naquilo que a gente se propõe a fazer. Mas também trazer aqui, sucesso também envolve dinheiro, né? Sucesso envolve a parte financeira, porque o dinheiro vai lhe proporcionar bem-estar físico, emocional e no geral, né? Então aqui a gente vai englobar tudo. E como eu estava falando, pode ser uma das raízes desse medo do sucesso, que é inconsciente, e uma dependência. Porque, por exemplo, se eu tiver dinheiro, se eu for bem-sucedida, eu vou ser independente. Uma pessoa independente pode ser que seja um pouco mais solitária e talvez você tenha medo de lidar com a solidão, que você não tenha uma necessidade de ter pessoas próximas e você não vai conseguir isso inconscientemente, tá, gente? Vamos deixar bem claro isso. Você não vai conseguir. Se você, por exemplo, for uma pessoa dependente, você vai estar sempre com alguém do seu lado para cuidar de você. E aí você vai. Eu não gosto dessas palavras, né? Boicotar. Boicotar. Não, não gosto disso porque tudo isso é mecanismos de defesa e proteção. Mas seria o que popularmente as pessoas diriam, né? Ah, você se sabota, você se boicota, você acaba não tendo ação para você ter sucesso. Acho que deu para. Você vai explicar os outros tópicos? Aham. É, quero só
dar um pitacozinho no seu tópico, que Pode é, ser. acho que a dependência é um dos principais, né? Ele gera, quando a Lu falou sobre traço de caráter, esse é um termo que acredito que poucas pessoas que estão nos vendo entenda, é porque isso vem da nossa escola, né, de terapia, que é a psicanálise haitiana, que trabalha com os traços de caráter e justamente a formação das traumatizações durante as fases do desenvolvimento infantil, tá? Gente, só explicando isso daí. Então, existe uma fase que a Lu falou, que é a fase da amamentação. Quando você vive uma situação de restrição, dentro dessa fase, você pode desenvolver esse entendimento, ou, na verdade, não é entendimento, essa traumatização, que é o medo do abandono. Então, a Lu começou o vídeo falando sobre a nossa capacidade, lá quando ela estava explicando ainda da lealdade sistêmica, do pertencimento. O medo do abandono, talvez é um dos medos mais reais, assim, para o bebê, dentro da interpretação dele, tá, gente? Não estou falando que que você viveu de fato um abandono por parte da sua mãe, aqui tem a ver com a figura da mãe, tá? Mas numa interpretação infantil, quando ele se sentiu abandonado, não olhado, não cuidado, né? Então, só que ele absorve isso e mantém esse padrão dentro da vida adulta. Então, é aquele adulto que se mantém dentro de um padrão de dependência porque ele tem medo de ser independente. Não existe sucesso onde você é dependente de alguém. Isso é medo de sucesso. Então, por esse medo de depender, cortar o cordão umbilical, né? Porque ele ainda está vivendo essa dor do medo do abandono, do medo do não pertencimento também, ele se mantém dentro desse padrão de dependência. E aí, na sequência, né, que teve essa fase oral, que a Lu explicou, vem uma outra fase onde isso pode muito acontecer, é quando a criança ela começa a conhecer o mundo. É aquela fase que ela quer pegar nas coisas todas, ela quer andar, ela quer sair correndo por aí. E a mamãe, claro, com todo aquele cuidado, muitas vezes limita a criança. Por quê? Porque é perigoso. Gente, de fato, a mãe tem que olhar para o seu filho, porque às vezes um minuto de descuido, né, pode dar um grande BO. Só que a criança, a partir disso, ela pode entender e absorver, né, que o mundo é perigoso, que sair de perto da mamãe é perigoso, que sair da casa dos pais é perigoso, que sair daquele mundo que ela conhece, que é o que ela está vendo ali, é perigoso. E aí ela não se permite ir para a vida e se lançar para a vida. Existe aí, então, uma traumatização, que a gente chama, e que gera um medo de sucesso, um medo inconsciente do sucesso. Eu, particularmente, vivi isso quando, fazendo terapia, eu identifiquei que o meu medo de sucesso vinha exatamente desse lugar, de ter sido muito restrita a não explorar muitos espaços fora daquilo onde eu estava às vistas da minha mãe ou do meu pai. Então, isso realmente também foi uma questão para mim, e muitas pessoas vivenciam isso. Então, essa é outra fase, né? Essa fase que a gente chama a fase do desfraude, né, Lu? Que pode gerar. Mas continua, Lu. Isso. Essa, fa essa fase é dos primeiros passos, mas ela é muito próxima da do desfraude. A mesma, a etapa de produção, né? Que a Tá criança certo, é um começa a pouco. produzir. Que tem até a ver, né? Por exemplo, quando a criança começa a produzir, na verdade, controlar o seu próprio corpinho, né? Assim, na fase de esfíncteres. Aí, depois dos primeiros passos, é uma fase muito próxima, tanto que a gente já não diz que é na idade tal, né? Porque
termina uma, começa. É tipo assim, não termina, na verdade, emenda a outra, já começa a outra, né? Um negócio assim, desenvolvimento é subjetivo. E aí, na fase do desfraude, é, é uma fase em que a criança começa a. Calma, tô trazendo aqui as informações. Começa a produzir, começa a se expressar, na verdade. E ela começa também a ter controle sobre o próprio corpo. E nessa fase, a criança ela quer pintar, ela quer falar, ela quer, sabe? Começa na fase dos primeiros passos também, como eu disse, é muito próxima. Então, assim, essa etapa, a criança começa a querer aparecer, querer ser vista, e muitas vezes os adultos falam assim, cala a boca, não se mete em conversa de adulto. Eu tô falando, eu trago isso da minha experiência, tá? Pode ser que em outras famílias não seja assim, mas a gente sabe que às vezes a gente deixa a criança muito de lado e a gente, de muitas formas, impede que a criança seja inserida nas nossas conversas. Ou quando a criança pinta a casa, né? Você não acha uma coisa muito legal, então você vai brigar com a criança. Eu sempre Todo... lembro desse exemplo, a parede branquinha e a criança vai lá e rabisca a parede todinha com giz de cera e fala: "Mamãe, olha o que eu fiz". E a mãe quase morre, a criança apanha, né? Por causa daquilo, ou fica de castigo, enfim, é repreendida. Exatamente. Então, nessa fase, a criança, ela pode se sentir muito reprimida se ela cresce num ambiente assim, ou mesmo se não, porque é a interpretação da criança. Mas quando o ambiente é dessa forma, muito repressor, ela acaba se reprimindo. E isso pode ser também uma forma de impedir que ela busque o sucesso. Por quê? Porque ter sucesso é ser vista, é, por exemplo, ter que fazer coisas. E uma das dores, uma das características geradas por essa dor nessa fase é a pessoa ela começa a se achar sem valor, ela começa a se autodepreciar, ela começa a achar que ficar com muito medo do julgamento. Então, eu acredito até que, por exemplo, acredito não, né? Fazendo a leitura assim por alto da Juliette, tem muito disso, né? Essa questão do julgamento, da humilhação. Então, das origens desse medo do sucesso pode estar basicamente nessa fase, porque todas essas repressões geram na criança uma dor de humilhação e ela vai evitar a todo custo ser vista, estar à frente de qualquer coisa. Ela não vai conseguir se colocar na vida para ter sucesso, porque ela vai, primeiro de tudo, ela vai se sentir sem valor. Ela mesma vai se autodepreciar, vai achar que tudo que ela faz, fala ou, né, expressa não tem valor. É uma repressão que é até a própria pessoa que começa, não é que o julgamento venha dos outros. Na cabeça dessa pessoa, ela mesma já pensa que os outros vão dizer e ela mesma já não faz, que é para não ser julgada. Nessa fase, né, as traumatizações dessa fase geram muito medo do julgamento nas pessoas que tiveram traumatizações nessa fase, assim, mais forte, né? Porque nós todos passamos por todas as fases. Preciso deixar claro aqui que todas essas fases nós passamos, só que cada indivíduo interpretou e vivenciou de uma forma que pode ter gerado pouca, muita, né? Depende muito, teria que investigar mais profundamente de indivíduo para indivíduo, numa terapia, por exemplo, né? De leitura corporal. Mas é isso. É, eu acho que eu falei mais ou menos tudo. Não sei. Hoje eu tô meio assim, está uma boiada, gente. Faz parte. Gente, sequencialmente, a fase do desfraude, então a gente começou na amamentação, foi para os primeiros passos do desfraude, aí vem a fase que a criança começa a descobrir o corpinho, a sexualidade. Não é sexo, gente, é a sexualidade. Ela começa a entender que tem certos lugares ali que às vezes ela vai se tocar e sente alguma coisinha diferente, ela está se descobrindo. E essa é uma fase natural do ser humano, que todos nós passamos e que deve ser passado da melhor forma possível também. Quando tem traumatização nessa fase, geralmente também da criança ser repreendida ali nessa fase, às vezes a mamãe ou o papai pega, né, mexendo,
no corpo e tal, e repreende e tal, quando há traumatização nesse sentido, também pode haver o medo de sucesso. Por quê? Nós já explicamos até em outro vídeo, eu não vou lembrar qual direito, se a Lu lembrar, ela me fala, se foi no vídeo que a gente falou sobre sexualidade, mas nós falamos sobre isso, que a energia sexual é a mesma energia da criatividade. E o que acontece? A criatividade, a gente sempre pensa em criatividade como a capacidade de criar coisas bonitas, de fazer arte, de, sei lá, de pintar um quadro, de compor uma música, mas a criatividade, ela está muito além disso. A criatividade é, sobretudo, a capacidade de encontrar caminhos. Então, por exemplo, quando você está diante de uma situação de conflito ou de desafio, a sua capacidade de encontrar solução para aquilo é uma capacidade criativa. Por quê? Porque você olha além do problema e começa a ver alternativas. E isso é criatividade. E isso está inteiramente ligado à energia da sexualidade. Ok. Sem criatividade, sem essa capacidade de visualizar caminhos, de estabelecer, até para fazer projetos, né, estabelecer planos, dificilmente você vai alcançar o sucesso. Tem pessoas que até conseguem ter aquele sucesso de uma hora para outra, né? Às vezes descobre alguma coisa, ou está fazendo. É que para fazer vídeo também precisa de energia, de criatividade. Mas, enfim, às vezes o sucesso cai no colo. Aí o que acontece? Essa pessoa, ela não vai conseguir lidar com esse sucesso. Ele não vai ficar, porque você tem que manter. Então, pode acontecer sim, do sucesso cair no seu colo, nesse caso, né? Mas se a pessoa, ela teve alguma traumatização relativa a isso na fase da sexualidade, provavelmente ela não vai conseguir manter esse sucesso. Então, essa é uma outra fase em que a pessoa pode desenvolver uma traumatização de medo de sucesso, simplesmente porque ela não sabe trabalhar com a sua energia sexual. A energia sexual é também a energia da ação, do impulso, de fazer, né? Além de ser a energia da criatividade, tá bom? Lu, tem mais algum tópico que a gente poderia estar comentando aqui com o pessoal? Porque as fases infantis são essas, né? Sim. Eu acho que eu não falei da fase da gestação, mas eu não estou lembrada agora. Mas eu achei bem interessante você falar sobre criatividade e que tem a ver com a fase da gestação. Aí eu vou explicar um pouquinho e aí eu vou falar o que eu acho que se relaciona com a fase da gestação. Por quê? Na gestação, nós sentimos todo o mundo emocional da mamãe. E se a mamãe sente, por exemplo, medo, se ela sente raiva, se ela sente qualquer emoção, a criança também sente, mas ela não sente assim, é a minha mãe, ela acha que é ela que está sentindo aquilo. Então, assim, por exemplo, uma criança que não foi bem recebida por ser mulher, por ser homem, ou pelo pai, a mãe vai sentir essa rejeição dessa criança, vai se sentir mal, a criança vai se sentir rejeitada. Mas ela não vai se sentir rejeitada pelo pai, ela vai se sentir rejeitada pela mãe. Como é que ela vai se sentir rejeitada se ela ainda não pensa na barriga da mamãe? É sensorial, é o corpo. Na barriga, a criança ela está desenvolvendo toda a parte sensorial das emoções, mesmo do corpo. E se ela sente que está sendo rejeitada, ela leva toda a energia para a cabeça e ela fica quietinha. E aí ela vai desenvolver a criatividade. Só que também nesse momento ela está formando vamos dizer assim, ela já está formando dentro da barriga a noção de mundo dela. E ela já nasce com essa noção de mundo já pré-formada, do tipo assim, sou rejeitada, eu tenho que ficar mais quietinho e não ser vista. Eu gosto muito de falar isso porque é uma dos traços que eu percebo muito, aliás, uma das características que eu percebo muito, que quando você traz isso lá da gestação, você tem uma capacidade de se tornar invisível, você não quer ser vista, você se isola, você se apequena.
E aí isso também já predispõe como você vai viver as outras fases. Vai se acumulando, começa tudo lá na barriga. Por que eu estou falando isso da criatividade? Porque essa dor de rejeição que acontece dentro da barriga, ela é responsável pela criatividade, porque a criança se concentra ali na cabeça, né? Então ela vai desenvolver muito essa capacidade de imaginação, de criatividade, que vai ser importante para buscar essas soluções na vida adulta. E eu gostei muito disso, porque o meu marido tem muito essa imaginação e ele é muito bom no que ele faz, porque ele consegue achar soluções para as questões no trabalho, né? Ele tem uma facilidade de ver um código, que ele é programador, e ele saber o que precisa ser mudado. Só que o que acontece? Se você também registrou muita dor e depois foi registrando outras, você não vai conseguir usar essa criatividade. Você não vai conseguir colocar essa criatividade para fora e não vai conseguir, de toda forma, o sucesso. E eu acho que era isso que eu queria falar. Resumindo, a gente pode desenvolver o medo de sucesso em qualquer fase das fases infantis, mas ele sempre vai vir de uma fase infantil. E é por isso que ele fica guardadinho numa caixinha, dentro do seu inconsciente, num lugarzinho onde você não vai acessar, onde você sequer pode imaginar, às vezes, que você traz essa codificaçãozinha, mas você traz. Aí a questão é olhar para a sua vida, né? Porque às vezes você é uma pessoa extremamente capaz, capacitada, e não vê a sua vida desenvolver. Às vezes é igual quando eu comecei o vídeo, eu falei, às vezes você até chega até um determinado patamar, mas dali também você não passa, né? Porque já tem aquele patamar estabelecido ali para você. Provavelmente é preciso de terapia para quebrar isso daí e para quebrar também o medo de sucesso. Quero só acrescentar uma coisinha. Lá na fase da sexualidade, uma das características de uma pessoa que tem medo de sucesso, que teve traumatização que gerou medo de sucesso, é o excesso de controle de todas as coisas. Gente, quem tem esse excesso de controle, que quer manter tudo de uma forma muito controlada, dificilmente consegue alcançar sucesso. Por quê? Porque quando vem uma adversidade, ele não sabe lidar com ela. Aí ele perde completamente o rumo, ele se perde ali, ele só sabe lidar com aquilo que está dentro do controle dele, da programação dele. Então, é preciso, aí vem a criatividade de novo, ter essa criatividade, essa versatilidade para lidar com as adversidades, né? Com aquilo que vem muitas vezes pedindo uma alteração de rumo, às vezes é até um pequeno ajuste, mas que precisa ser feito para você chegar no seu resultado final. E aí você emperra. Por quê? Porque saiu da sua programação, né? Então, dificilmente uma pessoa com esse excesso de controle vai conseguir ter medo, ou vai conseguir chegar ao sucesso. Essa pessoa provavelmente é uma pessoa com medo de sucesso, tá? Bom, voltando a falar aqui, a Lu citou para nós que sucesso é uma questão referencial pessoal, né? Claro, para algumas pessoas, o sucesso é igual, falo assim, foguete não tem ré. Para algumas pessoas, o sucesso nem tem um limite. Para outras pessoas, já falo, eu vivo com pouco, o que me interessa mesmo é viver bem com a minha família, né? Tá todo mundo saudável, tá todo mundo vivendo bem, com um certo dentro de um certo conforto. Então, para mim, sucesso é isso, é eu poder proporcionar isso para minha família e tá tudo bom, né? Tem pessoas que realmente, algumas mulheres que sucesso para elas é serem mães e ter também ali seus filhos, né? Bem cuidados, também no mesmo sistema, tá? Então, a questão de sucesso ele é muito referencial, mas a questão é, ele está acontecendo na sua vida? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Você acha que você está caminhando para onde você de fato deseja em termos profissionais? Ou não, você está emperrado, você está chegando lá, você já chegou lá, ou você acha que
Tipo assim, eu sonho alto demais, eu acho meio impossível. Você já tem essa noção de impossibilidade. Aliás, essa noção de impossibilidade é medo de sucesso também, gente. Porque foguete não tem ré, falando também. Então, é isso. Lu, vamos falar um pouquinho sobre lei da atração? Pronto, eu queria falar que eu trouxe um textinho que eu achei por acaso num livro que eu estava lendo, que tem muito a ver com o nosso tema, que eu achei fantástico, e eu quero ler daqui a pouquinho. É, eu não, depois do treinamento, eu já não vejo como lei da atração, depois de acompanhar também a Paula. Eu trago mais como cocriação, mas também tudo é a mesma coisa, né? Enfim, são só os termos. Vamos dizer que é o nome mais conhecido, É né? o mais conhecido. E eu até trago muito isso também nas minhas redes sociais, né? A sua mente molda a sua realidade, que é basicamente isso. E aí eu vou trazer um pouquinho do que eu falei antes sobre a fase da gestação, que a criança vai lá para a cabeça e, e ela, né, começa a se sentir rejeitada ali. Por que que eu vou trazer isso? Porque o nosso corpo, ele vai registrando muito fortemente eu vou trazer pela parte, acho que pela parte mais biológica, e você traz de outra perspectiva. Ela vai registrando muito fortemente as experiências, as sensações ruins que a gente sente, para que a gente possa se proteger. Como eu falei antes, né? Nosso corpo ele trabalha para nos proteger o tempo todo. Então, lá na barriga da mãe, ele já vai registrar determinadas emoções que, opa, isso é ruim. E à medida que vai crescendo, a criança vai fortalecendo esse modo de olhar para a realidade do tipo, vou trazer assim, por exemplo, me apresentar para um público é perigoso, porque eu vou ser humilhada. Aí já vem lá as dorezinhas das fases do desenvolvimento, né? Já começa lá na barriga e vai, vai, vai. E aí a criança, eu perdi o fio da manhã, calma, ela vai registrando isso para se proteger. Por quê? Porque se eu tiver contato com pessoas, eu vou me sentir humilhada. E por vezes o sucesso passa por isso, né? De você precisar lidar com pessoas. Então, para que você possa ir modificando essa sua. Eu acho que eu estou me perdendo aqui no meu raciocínio. Eu não sei. Você Calma, quer? calma aí, gente. Gente, é Pronto, assim mesmo. é desse jeito, gente. É vida ao vivo aqui. Isso. Pronto. Inconscientemente, você vai guardando esses registros no inconsciente. Então, por exemplo, você na vida adulta pode se deparar com uma oportunidade de trabalho e você nem enxergar de trabalho ou de qualquer forma, você nem sequer cogitar, porque o teu corpo já registrou que aquilo ali é perigoso e você não vai. Pode ser que aquela oportunidade seja uma oportunidade que vai te trazer sucesso. E aí a gente traz aqui uma questão que nós estamos conectados inconscientemente com o universo, com as outras pessoas, e vai chegando até nós aquilo que já está registrado no nosso, é, vamos dizer assim, no nosso inconsciente, que é o nosso banco de dados. Então, a gente sempre vai estar ali em volta, naquilo que nós já conhecemos, naquilo que é conhecido para nós. Se não está registrado, por exemplo, e aí entra tudo, acho que tudo que a gente já falou até aqui, até mesmo os ancestrais. Porque, se, por exemplo, ninguém da minha família foi bem-sucedido, então eu não sei o que é ser bem-sucedida, logo eu não tenho uma referência, logo é desconhecido, logo eu tenho medo disso, porque é perigoso, porque o desconhecido é perigoso. Eu não posso ir por esse caminho, porque eu não sei o que vai ter lá. Entra tudo. Acho que entra todas as coisas que a gente já está trazendo. Então, eu trago esse conceito de lei de atração muito por isso, e eu até convido muito os meus clientes e as pessoas que me acompanham a ir mudando a sua perspectiva, a ir se questionando, a se permitir, sabe, até mesmo conversar com pessoas que pensam diferente, porque você vai ampliando a sua forma de ver a vida, porque ela é muito limitada. A gente acha que tem as verdades absolutas, mas nossa realidade, ela é o tanto que a gente enxerga, é um compilado de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente sentiu, de tudo que a gente interpretou que é doloroso e a gente acha que sabe todas as verdades do mundo. E é só a nossa forma de enxergar.
eu começo, às vezes, a fazer exercícios assim, nossa, há uns anos atrás, eu não tinha a menor noção das coisas que eu tenho hoje. E aí, com conhecimento, com estudo, com trocas com outras pessoas de diferentes lugares, com vivências, com as trocas que eu faço com o meu marido, que ele é um pouco diferente de mim em vários aspectos, amplia a minha visão e ainda assim é só uma visão limitada, porque tem um universo de coisas que eu não sei. Eu acho que eu abrangi muito. Carla, explana aí do teu jeito e dá uma resumida, por favor. Não, mas ficou claro. Gente, assim, ó, lei da atração, ou cocriação, ou qualquer outro nome que a gente queira dar, é um tema muito complexo que só ela merece um vídeo inteiro aqui, né? Hoje, eu acho que já ficou bem claro para quem gosta desse tema que lei da atração não é só ficar repetindo frases do tipo: eu posso fazer todo o dinheiro que eu preciso, eu cocrio toda a riqueza, tá, tá, tá. Enfim, ficar repetindo isso o tempo todo na sua cabeça. Não é colocar um painel ali com todas as viagens e colocar na sua frente para você estar visualizando ali aquele tempo todo, né? Tudo que você quer comprar, o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, tudo isso ajuda, mas não é isso que vai te ajudar dentro do seu sucesso. Como nós já dissemos, existe uma codificação, pode existir uma codificação interna que está falando assim: não, não, não pode, é perigoso. É perigoso você ser rico, é perigoso você ser poderoso, é perigoso você ser visto por muita gente e ter sucesso. Não pode. E o nosso inconsciente, ele sempre trabalha para nos proteger. Ele sempre está avaliando o que o que é seguro e o que não é para nós. E sempre nos tirando daquilo que, através dos nossos entendimentos e dos nossos referenciais, nós fomos entendendo e absorvendo internamente que não é seguro. Então, é tudo que a Lu acabou de explicar. O que acontece? Em primeiro lugar, você precisa ter uma noção seguinte: tudo o que existe ao seu redor, na sua vida, tudo que se manifesta na sua vida, você atrai. Se você não acreditar nisso, esse vídeo não faz sentido para você. Não faz. Então, assim, você tem que ter isso em mente. Tudo você atraiu. Ah, mas aconteceu isso, aquilo. Você atraiu. É muito complexo de explicar, mas essa é a verdade. Então, o que acontece? Quando você está atraindo escassez em vez do sucesso, é porque existe uma codificação interna que precisa ser mudada. E aí não vai adiantar você fazer painel dos sonhos, não vai adiantar você fazer repetição, nada disso. E, repetindo mais uma vez, essa codificação está onde? No inconsciente. Como é que eu vou conseguir descodificá-la? Primeiro, entender que ela existe e, segundo, transformá-la, né? Descodificá-la. Terapia. Não tem outro jeito. Mas existe uma forma que a gente pode identificar, que é o que a Lu falou, é o seguinte: quando eu falo, por exemplo, eu quero ser rica, eu quero ser, ou por exemplo, eu sou uma cantora, eu quero ser tão famosa quanto a Anitta. Existe alguma coisa interna que fala assim, uma vozinha, é como se viesse uma vozinha, um sentimento pequeno que fala assim, Então, aí você já pode identificar que existe um processo interno que vai te impedir de chegar nesse patamar. E é para a sua proteção, porque você absorveu e entendeu que não é seguro. Entendeu? Então, precisa ser descodificado para você conseguir alcançar esses patamares, tá? Essa é uma das formas de perceber. Se você é o tipo de pessoa que trabalha, tem ótimas ideias e começa indo tudo bem, mas de repente alguma coisa dá ruim ali na frente,
e isso acontece de forma recorrente, como um ciclo repetitivo, existe uma codificação interna que te impede de alcançar o sucesso daquilo. Como que você vai quebrar esse ciclo repetitivo? Responde, Lu. Uma palavrinha, terapia. Desculpa, eu tava viajando, gente. Ah, Meu é? Deus. Ó, gente, ó, eu Eu peguei a ouvindo Lu você. viajando. Não, tudo bem. Mas então, é terapia. Então, assim, é hora de começar a quebrar esses códigos internos, né? A transformar isso para você conseguir alcançar esse sucesso que você tanto almeja, que o seu racional quer, mas que o seu irracional e o inconsciente está falando, opa, perigoso, perigo, e está levantando a bandeirinha vermelha ali. É essa bandeirinha que a gente tem que descer, baixar e mudar isso daí, tá bom? E isso é através de terapia. Então, assim, a lei da atração funciona? Funciona, mas se você tiver essa codificação interna, meu amigo, minha amiga, você pode fazer o que for, você pode dormir ouvindo áudio de autossugestão, enfim, todos os exemplos que eu já dei aqui, que não vai adiantar. Não é não, Lu? Uhum, exatamente. Eu sempre sugiro para as pessoas, assim, porque eu tenho visto assim, chegar à terapia é um processo. A pessoa precisa caminhar muito antes. Primeiro precisa se interessar em olhar para si, e aí vai uma jornadazinha até chegar na terapia. Eu acredito fortemente que terapia é para fortes, para pessoas fortes, porque olhar para si e trazer essa autorresponsabilidade que somos responsáveis por aquilo que nos acontece é um negócio difícil das pessoas conseguirem trazer. Mas você pode começar mudando um pouco as coisas que você acessa, porque tem gente, por exemplo, né, que fica ali só vendo jornais, notícia ruim, aí a pessoa só... Eu já fui essa pessoa que só se conectava com notícia ruim. Você não lê um livro, você não assiste um filme que traz uma mensagem, você não se conecta com pessoas, por exemplo, na internet. Antes você poderia ter a desculpa de que não tem como ter acesso a esse conhecimento, porque você tem que pagar. Hoje ninguém pode mais dar essa desculpa, porque olha nós aqui fazendo um vídeo gratuito com conteúdo que já ajuda a pessoa a ter noção de que existe um mundo que ela desconhece, e esse mundo muitas vezes é até interno. Lu, vou só te cortar um pouquinho. Gente, a Lua falou uma coisa muito legal. Esse conteúdo que vocês estão vendo aqui, gratuito, que a gente só está pedindo o seu like, a sua interação, é conteúdo que vocês pagam caro por aí para fazer esses cursos de autoaperfeiçoamento. É o mesmo conteúdo. A gente está trazendo gratuito aqui para vocês, tá? Só esse recadinho. Fala, Lu. E hoje tem, para onde você olhar, você vai encontrar. E tem gente que está, não vou me aprofundar nisso, mas tem gente que está usando as redes sociais mais para uma forma de se anestesiar e se entreter e não busca. Eu sei que tem muitas questões internas também, mas muita coisa parte de uma decisão. Então, assim, você tem a informação na palma da sua mão hoje em dia. E o simples fato de você assistir o nosso conteúdo, por exemplo, já é uma forma de você ir mudando aos poucos a forma como você enxerga a realidade e já começar a co-criar uma nova realidade ou atrair uma nova realidade. Isso é muito forte. Tudo que você colocar foco vai aumentar. E muita gente coloca foco no negativo, na desgraça, nas notícias ruins, e não sabe por que que a vida tá ruim, tá uma desgraça, tá, né, no fundo do poço. Então, assim, é o que a nossa mente busca, é o que a gente vai ter na nossa realidade. Às vezes a pessoa pode ter até uma vida boa, mas se na mente dela ela não consegue ver que ela tem uma vida boa, ela vai viver um inferno, sendo que ela não consegue nem ser grata pelo que tem. Muita gente tem isso, né? De estar sempre insatisfeito, mas tem casa, comida, tem pessoas, enfim, eu já entrei no motivacional aqui. Mas é isso, então deixa seu like, deixa seu comentário, fala nos comentários se você concorda, se discorda, que a gente a gente aceita todos os comentários e cada pessoa traz a sua visão de mundo e isso contribui para que a gente amplie a nossa. Então é muito importante a sua curtida, o seu comentário, se inscrever no canal para que a gente continue levando esse conhecimento para mais pessoas que precisem e buscam por ele.
E o que você falou, né, Lu, é a lei da atração. É tipo assim, é aquilo que eu conecto, é o que eu vou atrair, né? Por quê? Porque aquele está sendo o meu referencial. Eu estou conectada com violência o tempo todo, eu vou atrair. Eu estou conectada com pobreza, com tudo de ruim que está acontecendo por aí, obviamente eu não vou atrair sucesso ou prosperidade para mim, né? E isso vale, inclusive, a gente fala muito sobre as músicas que você ouve, os filmes que você assiste, todo esse conteúdo que você está sempre em contato visual, isso é muito importante, mas também as pessoas com quem você anda. E aí, tá, amizade vale muito? Claro que sim. Mas se os seus amigos são um bando de ferrado, eu acho que você deveria repensar esse contato aí com essas pessoas e procurar estar junto com pessoas bem-sucedidas, porque essas pessoas vão te trazer novos referenciais. Olha só, entrando um pouquinho dentro da neurociência, nós temos um sistema cognitivo dentro da nossa mente chamado neurônios espelho, que tende a espelhar comportamentos das pessoas que nós mais convivemos. E aí a gente acaba espelhando até as tretas das pessoas, assim como o sucesso. Se você não tem um referencial de pessoas bem-sucedidas próximo de você, está na hora de buscar. Ai, Carla, mas eu não conheço. Quem são essas pessoas? Essas pessoas não estão no meu ciclo. Vai seguir no Instagram, vai procurar na internet, vai procurar pessoas que são referenciais de inspiração para você. De que você olha e fala assim, nossa, eu acho essa pessoa demais, esse cara é demais, enfim, procura os seus referenciais, muda os seus referenciais. Eu não estou falando para você desfazer amizade, mas a questão é não procurar contato com pessoas que vão te trazer referenciais diferentes também, entendeu? E por último, né, para a gente encerrar aqui, eu acho que a gente está chegando no final, sucesso, ele pode cair no colo. É igual eu falei, pode acontecer? Pode sim. É igual o mendigo, né? Ai, aquele caso foi clássico. Cadê? Sumiu, ninguém nem ouve falar mais. Mas, enfim, sucesso pode cair no colo. Mas você vai ficar esperando? É isso. Você vai ficar paradinho, esperando acontecer alguma coisa que vai fazer esse sucesso cair no colo? Gente, mais do que isso, assim como a gente explicou que é preciso manter o sucesso quando ele cai no colo, para ele chegar até você, movimente-se. Faça movimentos nesse sentido. Primeiro, aí a gente vai entrar em alguns tópicos que a gente fez lá no vídeo sobre planejamento do ano novo, que é a mesma coisa. Por que você quer esse sucesso? Aliás, qual o patamar que você quer alcançar? Você sabe? Você já informou para sua mente que é esse patamar que você quer alcançar? Segundo, por quê? Por quê? Sua mente precisa entender. Lembre-se, a sua mente o tempo todo está avaliando o que é seguro e o que não é seguro. Então, se você só fala para ela, eu quero ser rico, poderoso e famoso, e ela não entende por quê, então ali ela já pode falar não é seguro ou não fazer sentido. Então é preciso dar um sentido. Por quê? Por que você quer? E estabelecer metas, estabelecer seu objetivo. Como que você vai chegar até esse lugar? Qual o seu plano? Lembrando que não se pode ser rígido demais. É preciso ter um plano por questão de organização, mas é preciso estar aberto às novidades que entram, às intempéries, às adversidades em geral, tudo, novidades eu já falei, tudo que pode entrar no meio do seu plano e que vai te fazer recalcular ou reajustar o seu plano. E é isso aí, é assim mesmo. Isso faz parte. Lu, você quer acrescentar alguma coisa? Eu queria ler o texto que eu, Sim, lê o que eu texto para nós. encontrei.
Eu vi aqui um trechinho e assim, será que vai de encontro com o que a gente trouxe? Mas só a introdução, assim, aliás, no contextualizando. Nós podemos não alcançar o sucesso por causa de todas essas questões inconscientes. Que em algum momento, acho que dá para resumir assim, a gente registrou que ter sucesso era perigoso. Só que aí nesse texto, ele vai trazendo um pouquinho diferente. Aí eu vou ler agora para vocês, tá? Vai ficar assim para refletir. Aí, se você quiser comentar, tudo bem. Nesse textinho é desse livro aqui, que é de um escritor de Fortaleza, que é sobre luz e sombra, né? Ele traz bastante essa perspectiva de que a gente aceite as nossas sombras, né? Aquilo que a gente desconhece sobre a gente e integre tudo. Aquilo que eu tenho falado sempre aqui, né? O caminho é a integração de tudo que a gente é. Então ele fala assim, ó, nosso maior medo não é o de sermos incapazes. Nosso maior medo é descobrir que somos muito mais poderosos do que pensamos. É nossa luz e não nossas trevas aquilo que mais nos assusta. Vivemos nos perguntando: quem sou eu, que me julgo tão insignificante para aceitar o desafio de ser brilhante, sedutora, talentosa, fabulosa? Na verdade, por que não? Procurar ser medíocre não vai ajudar em nada o mundo ou os nossos filhos. Não existe nenhum mérito em diminuir nossos talentos, apenas para que os outros não se sintam inseguros ao nosso lado. Nascemos para manifestar a glória de Deus, que está em todos e não apenas em alguns eleitos. Quando tentamos mostrar essa glória, inconscientemente damos permissão para que nossos amigos possam também manifestá-la. Quanto mais livres formos, mais livres tornamos aqueles que nos cercam. Eu achei fantástico, Fantástico. fantástico. E eu, quando eu vi isso, meu Deus, a sincronicidade com o tema da nossa live. A É sempre sincronicidade, assim, né? Aham. E eu me exatamente. lembrei porque eu estava falando, né, para o pessoal, eu falei sobre as crenças limitantes e me veio na cabeça, porque eu citei muito as crenças que a gente traz de referência dos nossos pais, né? Daquilo que eles falam e repetem, muita gente absorve. Mas existe aquelas crenças também que vêm das críticas, né? Tudo que você faz é ruim, você não faz nada direito, olha que, enfim, esse tipo de crença que pode gerar, esse tipo de fala que pode gerar crenças limitantes nesse sentido de que, eu não sou bom o bastante, eu não sou capaz. Aliás, gente, eu sempre falo aqui, para quem está chegando agora nesse vídeo, além de terapeuta, eu sou astróloga, e eu já fiz mapa de muitas pessoas que tinham uma capacidade, uma inteligência incrível, assim, ali estampada no mapa, uma capacidade criativa tremenda, sabe? E aí eu falava na consulta, quando eu ia conversar com essas pessoas, eu falava assim, eu não sou criativa assim. A pessoa, ela não tem nem condição de explorar ou de ver todo aquele potencial, né? Que ela possui, que ela traz com ela. Aí a gente vai conversando e eu falo assim, mas e isso que você gosta? Aí você vai ver e fala assim, e você não acha que isso é criatividade, né? É um potencial que você pode explorar? Então é muito interessante isso daí. E quanto vem crenças negativas, né? Esse trecho que você me falou lembrou disso. Gente, então por hoje é isso. É, dá para falar mais ainda sobre esse tema, mas basicamente é isso. É um tema muito legal, que eu acho que muitas pessoas vão se identificar. Eu quero só fazer um breve, assim, para as mamães que ouvem o vídeo, porque a gente falou das fases infantis, né, e as traumatizações e tal, e sempre quando a gente começa a falar sobre isso, as mães, elas ficam muito preocupadas, do tipo assim, nossa, como que eu faço para o meu filho não ter uma traumatização assim, não sofrer, né? Então, mamães, como a gente explicou, muito, às vezes uma traumatização vem até do cuidado, e do cuidado que vocês têm que ter com seus filhos.
porque tem que olhar o filho, tem que olhar a criança. Às vezes, um minuto de descuido pode ter um acidente muito grave, né? Então, assim, isso infelizmente não está no poder de vocês. Por quê? Porque a forma como a criança interpreta. E aquele é um cérebro que ainda está em construção. Ele não tem muito referencial. É a forma como ele está olhando e entendendo o mundo. Então, não dá para a mamãe, de repente, se precaver de qualquer coisa que possa ser absorvido por uma criança com um medo de sucesso, com uma traumatização. Infelizmente, não dá, tá? Então, só para aliviar a consciência dessas mães que fazem o seu trabalho, que amam seus filhos, que são cuidadosas, sem serem superprotetoras, porque a superproteção é um erro, né? Isso a gente já sabe, e que, infelizmente, não dá, né, para evitar isso. É, por exemplo, o meu caso, que venho de uma criação de muito cuidado da minha mãe, que era uma mãe muito atenciosa. Ela era, não, ela é uma mãe muito atenciosa, muito presente, muito cuidadosa. E ela me criou dentro de todo esse cuidado, né? O máximo cuidado que ela poderia dar, sem ser super protetora, mas ainda assim, em terapia, eu percebi que eu também desenvolvi ali um medo de sucesso, pela incapacidade, às vezes, de sair e ir para o mundo por medo, né? Esse entendimento de, olha, é perigoso, cuidado, você vai se machucar e tal, tal. É isso. Só Lu, queria ah, acrescentar rapidinho que eu vi uma estudiosa do comportamento humano também, que o conteúdo dela é direcionado para as mamães. Algo que eu se trago comigo já, do tipo assim, nossa função para as mamães é reduzir os danos. Então, assim, os danos haverão. Não está sob o verão. controle das mamães. Mas, se você quer ter um maior cuidado com seus filhos, busque conhecimento, porque, como eu disse antes, a internet está recheada de mamães que têm seus filhos e que buscaram conhecimento e agora estão repassando, que ajuda a reduzir os danos nessa criação que vai determinar o futuro dessa criança. É só isso que eu queria acrescentar. Sim. Ó, a gente está com o tempo bem estourado hoje, a gente falou bastante, né, Lu? Eu nem dei o recadinho que, gente, eu e Lu somos terapeutas, tá? É, eu, além de terapeuta, sou astróloga e também faço palestras. Os nossos contatos estarão aqui na legenda desse vídeo. Então, você pode entrar em contato. Se quiser agendar terapia, nós fazemos atendimento, tá? Ou, no caso, se você tem interesse pela astrologia também, aliás, eu costumo atender os dois, misturar as duas coisas, a terapia e a astrologia juntos, e estamos aqui para atender vocês, tá bom? Lu, você trouxe a notícia da semana? É o quadro que faz parte aqui. Você trouxe a notícia da semana para Eu nós? trouxe a notícia de algumas semanas atrás. Enfim, mas eu acho super importante e até que meio que está sincrônico com as coisas que a gente já falou. Eu vejo assim, né, no site da Microsoft, sempre que eu abro tem ali, algumas me chamam a atenção e eu vou ler, né? E aí eu vi que o filho da Marília Mendonça, ele tá, a manchete dizia assim, né, que ele tá tendo umas reações exageradas, mas para gente que entende um pouco do conhecimento e do desenvolvimento da criança, a gente sabe que não é uma reação exagerada, é apenas traumatização já. Que é o quê? Ele pede para a vovó dele, né, a mãe da Marília Mendonça, dormir com ele. E aí eles estavam falando lá sobre isso, né? E aí por que isso me interessou? Porque eu já acompanho desde a morte da Marília Mendonça, eu vi algo que me deixa assim, né? A gente fica preocupada, né? Porque a gente entende que isso não seria o mais saudável para a criança. De que iam esperar o momento certo para contar para ele que a mãe tinha morrido. Ele não foi para o velório. E tudo isso, minha gente, é uma super proteção com a criança que vai repercutir na vida adulta dele e que já está repercutindo, porque depois da morte dela ele já desenvolveu diabetes. Diabetes está relacionada com a fase da amamentação, está relacionada com mamãe, com, sabe,
é uma doença já somática que a criança desenvolveu. Por quê? A criança, ela não tem um senso de, tipo assim, de morte na idade dele, eu acho que tem uns 3 anos. Se ele não viu mais a mãe dele, ele já registrou uma dor de abandono. Porque a criança, se a gente desaparece do campo de visão dela, é como se a gente tivesse, não existisse mais. Então, ela vai elaborando a morte à medida que ela vai vivenciando. Então, assim, não teria nada de mais, né? Assim, se ele tivesse vida, ele ia começar a elaborar a morte da mãe dele, se ele tivesse estado no velório e tudo mais. E talvez ele fosse ter uma elaboração. Morte sempre vai trazer dor e sofrimento, e principalmente para a criança. Mas, assim, gente, é muito pior do jeito que fizeram. E não trago aqui num julgamento, mas numa forma de, vamos dizer assim, de cuidado, até de informação. Por quê? Porque a gente acha que a criança não compreende, e ela de fato não compreende. Mas ela só vai compreender à medida que ela vai vivenciando a situação, que vão conversando com ela, que vão repetindo para ela o que aconteceu. Então, essa criança que ficou, vamos dizer assim, sem nenhum, né? Cadê minha mãe? Ela já está somatizando essa dor de abandono. Eu acho que enfim, era isso a notícia. Eu fiquei bem, assim, Aham. eu fico assim, né? O Preocupada. luto, ele é necessário, né? Ele tem que ser vivido. Isso em tudo, né? Exato. Não é a forma Somente. mais saudável de vivenciar um luto, evitando entrar em contato com a realidade, na verdade, né? É a realidade. A mãe dele morreu, ele tinha que ter vivenciado aquilo ali para que ele tivesse uma melhor elaboração no futuro. Felizmente, ele já registrou aí uma dor de abandono, com certeza. Lembrando aqui, gente, nós não fazemos julgamento, né? Como nós falamos, aqui nós avaliamos comportamentos e acontecimentos dentro de uma perspectiva terapêutica, tá? Porque o olhar do terapeuta diante de uma situação, ele já identifica, opa, dor do abandono, opa, é o que a Lu falou, como é que é o nome da questão dele, Lu? Com Diabetes. açúcar? Opa, diabetes, traumatização da fase oral, enfim, né? Então, é esse olhar clínico que a gente já tem, tá? Não tem julgamento. Com certeza, a família agiu, acreditando que estava fazendo o melhor para essa É, criança, né? com É. certeza. A E gente também sempre. nunca é tarde, né, para correr atrás, enfim, e fazer o que precisa ser feito agora para sanar esses danos. Bom, não, eu ia trazer uma notícia aqui, mas ainda não. Eu vou esperar alguns desdobramentos aí para trazer aqui para o canal e comentar com vocês. Lu, indicação da semana, tem? Bom, eu trouxe o canal Terapia Inteligente aqui do YouTube para indicar, especialmente as análises que é um canal quem produz conteúdo é a Daniela Flieger, que ela é psicóloga, consteladora, enfim, ela é um bocado de coisa aí. E ela faz umas análises de filmes que eu acho muito, muito legal, assim, que eu acho que para quem está buscando, acho não, eu acredito, para quem está buscando conhecimento de si mesmo, esses filmes podem trazer mais consciência e assim a pessoa pode ir se norteando para saber o que fazer, para buscar uma terapia. Então vai estar na descrição do vídeo também sobre isso, tá? Isso aí. Então tá bom, gente, por hoje é isso. Agradeço a vocês que ficaram até aqui com a gente. Ela já tem mais de 1 hora de vídeo, né? Mas deu para falar, acho que bastante, deu para esclarecer bastante sobre esse tema. Ele é de fato um tema necessário e o que a gente espera é que realmente o nosso conteúdo seja contribuição para vocês. Mais uma vez, não esquece do like, envie esse vídeo para todo mundo que vai se beneficiar dele. E vem para essa conversa aqui com a gente, vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Você comenta, a gente responde. Ou então deixa só um emoji aí para nós. Lu, muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer gravar vídeo com você, né? A gente se comunica Digo tão mesmo. bem e eu sou muito grata pela sua presença sempre. Eu também, digo mesmo. Então é isso aí, pessoal. Um beijão, até o próximo. Beijo, pessoal.